Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o professor Beto, hoje aqui com vocês para fazer a resolução de alguns exercícios da UEL, sim, para o vestibular UEL. Pessoal, esse primeiro vídeo eu darei prioridade àqueles autores mais conhecidos já da UEL. Eu não resolverei exercícios dos novos. Isso vai ficar para um segundo vídeo, tudo bem, pessoal? Vamos começar então? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Pessoal, aqui temos uma primeira questão que fala de Aristóteles, que fala da mimesis. Uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre o vestibular UEL para vocês, pessoal, é o seguinte: a UEL traz questões que podem ser resolvidas através dos textos, mas ela também traz questões que podem ser resolvidas a partir de um núcleo teórico básico dos autores, tá bom? Que nem essa questão que eu vou apresentar para vocês, o texto ajuda bastante e o núcleo teórico básico do autor também ajuda. Lembrando que o Aristóteles, ele não tem nenhum tipo de preconceito com relação à arte mimética, como Platão, ele não tem visão negativa. Para ele, a arte mimética é uma imitação da realidade, ele acha natural porque ela é arte, então ele não tem preconceito e nem posição negativa em relação à mímese. Inclusive, ele diz em seus textos que a mímese acrescenta a realidade, que a mímese completa a realidade. E um desses textos está aqui conosco. Vamos dar uma olhadinha? A arte imita a natureza. Em geral, a arte perfaz. Perfaz é completa. E esse completar pode ser qualitativo ou quantitativamente, ou seja, pode ser melhorar ou simplesmente completar quantitativamente, tá, pessoal? Perfaz certas coisas que a natureza é incapaz de elaborar e a imita. Então, a arte imita e perfaz a natureza. Assim, se as coisas que são conforme a arte são em vistas de algo, evidentemente também o são as coisas conforme a natureza. Então significa que tanto a natureza quanto a arte se movem em relação a uma finalidade. A arte tem uma finalidade, a natureza tem finalidade. Lembre-se que tudo por Aristóteles é teleológico, tudo tem uma finalidade, política, arte, ética, etc. Então o que nós temos aqui? A arte completa, incrementa a natureza. Lembra disso? Então vamos lá, com base no texto e nos conhecimentos sobre mímese, em Aristóteles, responda as questões. Vamos lá? O artista deve copiar a natureza retirando suas imperfeições. Não, o que está na natureza está, pessoal. Ele complementa a natureza, ele perfaz a natureza, beleza? Então, se existem perfeições ou imperfeições, ali estão. A arte não retira essas imperfeições, ela perfaz a natureza. Então, essa está equivocada. O procedimento do artista resulta de imitar a natureza de maneira realista, típica do naturalismo grego. Não. Ele perfaz, ele não é uma reprodução real da natureza, uma reprodução realista da natureza. É uma reprodução da natureza que tem lá suas diferenças, mas que completa a natureza. A arte, distinta da natureza, produz imitações desta, mas são as criações sem finalidade e utilidade. Mentira. Tanto a arte quanto a natureza têm finalidade. A arte completa a natureza por ser a capacidade humana para criar e produzir o que a natureza não produz. Legal. É exatamente isso que fala no texto, naquele trecho que eu li para vocês. A arte produz o prazer em vista de um fim. O prazer é um dos fins da arte. Entendeu? Ou seja, a arte, ela reproduz a natureza e uma das finalidades é o prazer. E a natureza gera em vista do que é útil. Bom, muitas vezes o que a natureza gera para os antigos, pessoal, não há uma noção de utilidade, de utilitarismo. Por exemplo, em que seriam úteis a órbita dos astros? A natureza criou a órbita dos astros, mas em que seria útil? Então não tem essa noção de utilidade. Isso aqui está colocado para confundir um pouquinho a cabeça do aluno, tá? Então o prazer é uma das finalidades, tá? Por isso que não produz o prazer em vista de um fim, ele é o próprio fim, e a questão da utilidade não está no universo aristotélico. Ele é mais um cara essencialista do que um utilitarista. Tudo bem, pessoal? Aí, ó, perfeito. É essa mesmo, a D. Bom, aqui nós temos Platão. Nós temos Platão que fala de arte. Pessoal, eu vou tirar um pouco isso aqui, porque isso aqui está dando uma dorzinha aqui. Daqui a pouco eu coloco de novo. Então, eu vou
apertar um pouquinho os olhos, vou ter uma dificuldadezinha para ler, mas não se preocupem, tá? A gente consegue. Bom, Platão aqui fala do demiurgo. Lembrando da teoria das ideias rapidamente. Para Platão existem dois mundos, o mundo ideal, o mundo das ideias, e o mundo sensível, que é o nosso. Entre esses dois mundos existe um ser intermediário, o criador, o demiurgo. O demiurgo, ele é coeterno com as ideias. Ele é o criador do mundo sensível. Ele se inspira nas ideias para criar um mundo sensível. Se aqui neste mundo sensível existem coisas belas, é porque o demiurgo se inspirou no mundo das ideias. Então, o demiurgo não se inspira no passageiro, no mundo sensível. O criador, o demiurgo, só se inspira no eterno, no mundo das ideias. Acabou. Esse aí é o núcleo e agora nós vamos responder, beleza, pessoal? Beto, mas a gente não vai ler o texto? Bom, pessoal, algumas questões da UEL precisam da leitura rigorosa do texto, outras não. Que nem a questão de cima, a primeira questão que nós fizemos, o texto ajudava bastante, mas muitas vezes o texto da UEL, ele não ajuda muito. Entendeu? Então, o que você faz? Você responde a questão com o núcleo teórico básico do autor. Bom, vejamos aqui. O mundo é belo porque imita os modelos sensíveis? Não, o mundo é belo porque imita os modelos ideais. A beleza plena, por excelência, só no mundo das ideias, tá? No mundo eterno, não no mundo que se movimenta, no mundo passageiro. O sensível, ou o mundo que devém é o mundo que se move, o mundo passageiro, o mundo em movimento, o mundo do devir, pessoal, certo? É o modelo no qual o artista se inspira para criar o que permanece? Não, o que permanece é o mundo das ideias. Então, ninguém se inspira no mundo sensível para criar o mundo das ideias, o mundo eterno. Ao contrário, certo? Então, ninguém se inspira no mundo sensível. O artífice do mundo, ou seja, o demiurgo, o criador, por ser bom, cria uma obra plenamente bela? Não, pessoal. O mundo sensível, que é a obra do Criador, não é plenamente belo. Não é. Plenamente belo é só o mundo das ideias. A palavra pleno só se emprega para o mundo das ideias. Para o mundo sensível, nós só empregamos a palavra parcial, tá bom? Coloca no coração isso. O olhar do demiurgo deve dirigir ao que permanece. Deve se dirigir ao que permanece. Ou seja, o olhar do Criador deve se dirigir ao mundo das ideias, pois este é o modelo a ser inserido na realidade sensível. Essa está muito legal, hein, pessoal? Ou seja, nos inspiramos nas ideias para inserir a realidade sensível. Tá? O demiurgo deve observar as perfeições do mundo sensível. Não, o mundo sensível não tem perfeições, tem imperfeições. Então, é a D de dado, perfeita, é essa mesmo. Vocês viram que eu respondi a partir do núcleo teórico básico do autor, sem o texto? Beleza, pessoal? Essa questão aqui é uma questão da UEL extremamente interpretativa. A UEL não tem autor de referência para os pré-socráticos, ela não tem um nominho ali, então ela pode cobrar os pré-socráticos em contexto, de maneira geral, ou a partir de textos interpretativos, como é o caso aqui, viu, pessoal? Tá bom? Vamos lá, então. Bom, temos um texto aqui do Parmênides. Os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo me impele, conduzem-me depois de me terem dirigido pelo caminho famoso da divindade. E a deusa acolheu-me de bom grado, mão na mão direita tomando, e com essas palavras se me dirigiu. É a deusa falando, pessoal. Vou dizer-te, e tu escuta e fixa o relato que ouviste. Quais os únicos caminhos de investigação, ou seja, quais os únicos caminhos de conhecimento que há para pensar, ou seja, quais os dois únicos caminhos de conhecimento que há para a razão. É a razão que protagoniza o pensar. Então, quais são os dois únicos caminhos de conhecimento para a razão? Um que é, ou seja, o caminho do ser, o caminho do que não é para não ser, ou seja, que não pode não ser. Eu sou e não posso não ser, eu sou o Beto. Esse óculos é e não pode não ser. Tá bom, pessoal? Então, um é o caminho do ser, que não pode não ser. Este é caminho de confiança, pois acompanha a realidade. Então, o caminho do ser é o caminho de confiança para a razão, tá certo? O outro que não é. Então, o outro caminho é o caminho do não ser, que tem de não ser. Esse te indica o ser caminho em tudo ignoto. Ignoto é uma coisa oculta, que não pode ser conhecida. Ou seja, então, o caminho do não ser é oculto, não pode ser conhecido, tá certo? Pois não poderá conhecer o não ser.
Não é possível nem indicá-lo, ou seja, a razão não consegue conhecer o não ser, ela não consegue sequer falar sobre o não ser, ela não consegue indicar o não ser. Tá bom? Pois o mesmo é pensar e ser. Ou seja, então, pensar e ser são a mesma coisa. A razão só conhece o não ser. Ele está falando do conhecimento da razão aqui, viu, pessoal? A razão só conhece o ser. A razão não conhece e nem pode nem indicar o não ser. Bom, tranquilo, agora vamos confrontar o texto, tá certo? Pensar e ser se equivalem. Está na última linha, pessoal. Está na última linha, eu acabei de ler. E por isso o pensamento só pode tratar de expressar o que é e não o que não é. Perfeito. Essa é a correta, está lá na última linha, tá certo? A percepção sensorial nos possibilita conhecer as coisas como verdadeiramente são. O texto está falando do conhecimento da razão, da possibilidade de pensar. Não aborda a questão dos sentidos aqui, pessoal. O ser é mutável, não, o ser é imutável, é Parmênides, não é Heráclito. Para Heráclito, tudo muda. Para Parmênides, o ser não muda, o ser é imutável. Então, essa está equivocada. A linguagem pode expressar tanto o que é quanto o que não é. Não, a linguagem só expressa o que é, só expressa o ser, não expressa o não ser. O ser e o não ser, o ser é e o não ser não é, indica que a realidade sensível pode ser concebida pela razão. No texto, nós temos a razão compreendendo o ser, a razão conhecendo o ser. A realidade sensível, imutável, não é objeto da razão, é objeto dos sentidos. Então, está desvirtuando um pouco aquilo que está no texto. Portanto, a A é a nossa correta. Tá bom? Vejamos aqui, nós temos aqui quem? Platão, pessoal. Platão falando de mímese, falando dos poetas. Lembrando que Platão tem visão negativa dos poetas. Para ele, os poetas sequer entrariam na Calypso, ele tem visão negativa de arte mimética. Então, Beto, você não vai ler o texto? Essa é uma questão que você pode, inclusive ajuda você a poupar tempo na UEL. Se você vê que o texto se torna um pouco incompreensível, é muito longo, tenta resolver a partir do núcleo teórico básico dos autores, que é o que eu vou fazer aqui agora. Bom, a maneira como Homero constrói seus personagens, retratando reações humanas, deve ser imitada pelos demais poetas, pois é eticamente aprovada na cidade ideal? Não. Nenhum poeta, nem Homero é aprovado na cidade ideal. Platão rechaça os poetas. Para ele, eles não são educadores. O fato de mostrar as emoções de maneira exagerada em seus personagens faz de Homero e de autores de tragédias excelentes formadores. Não, nenhum poeta, autor de tragédia é excelente formador. Platão não concorda com isso. Reagir como os personagens homéricos e trágicos é digno de elogio? Não, é digno de reprovação. O exagero nos afasta do mundo das ideias, entendeu? Poetas como Homero e autores de tragédia provocam emoções de modo exagerado em quem os lê ou assiste, não sendo bons para a formação do cidadão na cidade perfeita. Ótimo, ou seja, o exagero dos poetas obscurece a alma humana, não sendo bom para a formação. Essa é boa. A imitação de Homero e dos trágicos das reações humanas difere dos pintores, pois, segundo Platão, não estão distantes em grau da essência. Tanto os pintores quanto os poetas estão distantes, sim, do mundo das ideias, em vários graus da essência fundamental, se distanciam da essência. Então, a D de dado é a nossa. Beleza, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu usei o núcleo do Platão, da teoria das ideias, e a visão negativa que Platão tem de arte e dos poetas para resolver essa questão. Tá bom? Aqui nós temos o John Locke, pessoal. Nós temos o John Locke, beleza? E nós temos aqui uma questão sobre o contratualismo dele. Vamos lá então, pessoal. Segundo o John Locke, que é um contratualista, ele é liberal, hein, pessoal? Não se esqueçam disso. Para o John Locke, nós temos direitos naturais que são próprios do ser humano a partir do momento em que nós nos entendemos como pessoa humana. Esses direitos naturais são facilmente apreendidos pela razão. Esses direitos naturais geram uma lei natural e o seguimento dessa lei natural faz com que nós vivamos em relativa paz no estado de natureza. No entanto, os seres humanos
muitas vezes são desviados por seus interesses e se transformam em juízes em causa própria no estado de natureza. É importante, hein, pessoal? Lembrando que, para acabar com esse juizado em causa própria e para evitar um possível estado de guerra, nós precisamos de um contrato. E esse contrato tem como finalidade preservar esses direitos fundamentais básicos e naturais aí. Tudo bem? Lembrei da teoria do John Locke para você rapidamente. Vamos lá. O ser humano deve superar o estado de natureza, fundando a sociedade civil e Estado, cedendo seus direitos? Não, é o contrário. A fundação da sociedade e do Estado é para a preservação dos direitos, não há uma renúncia. Isso é Hobbes, tá, pessoal? Os indivíduos no estado de natureza são juízes de si mesmos, essa está boa por enquanto, fundam o Estado para garantir a segurança e os direitos individuais por meio de leis. Perfeito. As leis civis devem garantir as leis naturais, devem se espelhar nas leis naturais e garantir o direito natural. Essa está ótima, essa é a nossa. Vamos ver as outras. O poder do Estado deve ser absoluto, ele é liberal. Isso está errado, pelo amor de Deus, pessoal, não se esqueçam disso. O pacto ou contrato social é garantidor das liberdades e direitos, certo? Sendo o poder legislativo o menos importante? Não. Ele separa o poder em três: executivo, legislativo e federativo. Desses três, o mais importante é o legislativo, é o fiduciário, aquele que tem a confiança do povo, do cidadão. Beleza, pessoal? O ser humano se realiza como possuidor de bens, sendo sua posse o que garante a tolerância religiosa. Essa não tem sentido, não tem a ver posse de bens com tolerância religiosa. A tolerância religiosa tem a ver com leis que respeitam os direitos naturais. Perfeito, era B, como nós tínhamos falado, beleza, pessoal? Vejamos. Aqui nós temos o que? Sociedade civil e Rousseau. Vamos lá, então. Pessoal, para o Rousseau, ele tem como conceito básico de seu estado de natureza a questão do bom selvagem, ou seja, aquele ser humano que é bom, livre e feliz e vive uma vida relativamente satisfeita, até que alguém, certo, que vivia uma vida satisfeita, quis mais, cercou um pedaço de terra. É o texto que nós temos aí. Então, o cercamento da terra dá origem a uma sociedade corrupta. Então, não há legitimação possível para a propriedade privada, não há legitimação possível para o cercamento da terra, porque isto é a gênese de uma sociedade corrupta e corruptora, que criará uma política corrupta, uma ciência corrupta e artes corruptas. Tá certo? Esse texto fala, certo, do verdadeiro fundador da sociedade civil, que foi o primeiro que cercou um pedaço de terra e gritou: "Isto é meu", e encontrou pessoas bobinhas para acreditá-lo. Vejamos, a instauração da propriedade decorre de um ato legítimo? Não, é ilegítimo, é uma usurpação pela força. A A está equivocada. B, a instauração da propriedade, para Rousseau, né, pessoal, e da sociedade civil, cria uma ruptura radical do homem consigo mesmo, distanciando da natureza, consigo mesmo como ser humano. Perfeito. Essa está muito boa, um distanciamento da natureza e a inserção do ser humano numa sociedade corrupta e corruptora. C, a fundação da sociedade civil é legitimada pela racionalidade? Não, nada legitima a criação da sociedade civil. E usando a racionalidade, você vê suas incoerências. D, o sentimento mais primitivo do ser humano o leva a instituir a propriedade? Não. É o reconhecimento da necessidade da propriedade para garantir subsistência? Não. Isso é Locke, certo? O sentimento mais básico nos leva a viver em harmonia. Só que esse querer mais nos leva a instituir a propriedade, beleza, pessoal? Tá? Essa última parte aí é Locke, não é Rousseau. A sociedade civil e a propriedade privada são expressões da perfectibilidade humana. A perfectibilidade humana é a sua capacidade de aperfeiçoamento. Então, a propriedade não surge da capacidade de aperfeiçoamento, surge da ganância, certo? Surge de um rompante egoísta, entendeu? Surge daquele momento em que, embora nós vivamos ou vivêssemos numa vida satisfeita, alguns queriam mais. Então, não é a capacidade de aperfeiçoamento que gera a propriedade privada. É nesse processo que surge a propriedade privada, mas é essa ganância aí que leva ao nascimento da propriedade privada, tá bom? Aí é a B, como nós tínhamos falado. Aqui nós temos o Descartes. Pessoal, olha que interessante, é uma questão do Descartes totalmente interpretativa.
É uma questão interpretativa, porque não fala dos conceitos básicos, mas fala de uma postura, e a postura está dada aqui no texto. Vejamos. Se escrevo em francês, que é a língua do meu país, e não em latim, que é dos meus preceptores, dos meus mestres, é porque espero que aqueles que se servem apenas da razão natural, a razão humana, a razão própria do ser humano, que naturalmente nasce, que naturalmente pertence ao ser humano, inteira, de sua razão natural, perdão, que se servem apenas de sua razão natural, inteiramente pura, julgarão melhor minhas opiniões do que aqueles que acreditam, senão nos livros dos antigos. Ou seja, ele escreve em francês porque ele quer que ele seja apreciado por pessoas que usem a razão, não somente por pessoas doutas e cultas, de acordo com os parâmetros da época. É por isso que ele escreve em francês, para que a obra seja acessível em termos racionais. Tá? E que ele seja julgado a partir desses termos racionais. Não se esqueça que o Descartes é racionalista, hein? Não se esqueça disso. Desculpa, pessoal, estou espremendo os olhos aqui, mas fiquem tranquilos, tá? E quanto aos que unem o bom senso ao estudo, os únicos que desejo para meus juízes não serão, de modo algum, tenho certeza, tão parciais a favor do latim que recusem ouvir minhas palavras ou que recusem ouvir minhas razões, porque as explico em língua vulgar. Ou seja, ele está fazendo uma censura, uma crítica aos doutos que só admitiam a língua culta, certo? E valorizando a razão como ponto de partida. Então, não é a cultura, certo, comumente aceita, que é o ponto de partida para julgar os escritos do Descartes, mas é a razão, certo, natural e pura. Bom, a língua vulgar, o francês, expressa de modo mais adequado o espírito da modernidade por estar livre de preconceito da língua dos doutos, o latim, certo? Redigir o discurso em francês teve o propósito de simular a tradução da Bíblia, certo? Do alemão feita por Lutero, facilitar o acesso à sacralidade do texto, certo? O desencantamento do mundo resultante da radical crítica cartesiana à tradição teve como consequência o abandono da referência à divindade. As ideias expressas por Descartes em seu discurso do método refletem a postura tipicamente moderna de ruptura radical com o passado. A razão natural inteiramente pura é atributo inerente à natureza humana, independentemente da tradição ou da cultura a qual o ser humano está vinculado, certo? Bom, pessoal, nós temos aqui a A é uma boa candidata. Não, perdão. A é bem interessante e a E é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A língua vulgar, o francês, expressa de modo mais adequado o espírito da modernidade por estar livre dos preconceitos da língua dos outros. Pessoal, não tem a ver com o preconceito da língua, tem a ver com uma postura que elege esta língua, certo? Então, o preconceito não é da língua, o preconceito é da mentalidade. Isso é que faz com que essa aí esteja equivocada. Beleza, pessoal? Redigir o discurso do método não tem não nos, em francês, não nos remete à sacralidade do texto. Não há dimensão do sagrado, há dimensão racional, certo? Que é favorecida pelo discurso na língua vernácula, na língua vulgar. O desencanto do mundo resultante da radical crítica cartesiana à tradição teve como consequência o abandono da referência à divindade? Não. O Descartes continua fazendo uma referência à divindade. Só nas meditações metafísicas ele usa 82 vezes o termo Deus. Certo? Não é essa a questão. Tá? A questão é favorecer o julgamento de sua obra a partir da razão natural. Ponto. As ideias expressas por Descartes no discurso do método refletem a postura tipicamente moderna de ruptura total com o passado. Não há uma ruptura total com o passado. O passado é visto com olhos críticos a partir da dúvida. Portanto, pessoal, é exatamente a E, tá certo? A E é a nossa escolhida, tá? Aqui nós temos Kant e o dever. Lembrando que o Kant, ele desenvolve uma ética fundada no dever. Não é uma ética que busca nenhum tipo de recompensa, não é uma ética que busca algum tipo de compensação, que é estabelecida com vistas a um interesse, a uma finalidade. É o puro e simples dever racional. Devo porque é racional, é a minha obrigação racional. Tá? É somente essa ação por dever que pode ser universalizável, ou seja, que serve de lei universal para todos os seres humanos, e que é o fundamento da ética. A máxima de uma ação moral universalizável pode ter como fundamento os efeitos da ação? Não.
Não são os efeitos da ação que são o fundamento da ética, certo? É o puro e simples dever, sem olhar para os efeitos, sem olhar para nada disso, tá? A obrigação incondicional da lei moral impõe, certo? Ou a obrigação incondicional que a lei moral impõe advém do reconhecimento da possibilidade de universalização das máximas da ação. A obrigação incondicional que a lei moral impõe advém do reconhecimento da possibilidade de universalização das máximas da ação. Isso é praticamente um imperativo categórico. Age de tal forma que a máxima da tua ação possa ser universalizada. Aquilo que te inspirou. E a única máxima que pode ser universalizada não é sentimento, não é emoção, não é finalidade, é o dever. Então, essa está bem boa. A mentira pode, em certas circunstâncias, ser legitimada? Nunca. Nunca. A mentira não pode. A mentira não pode servir de lei universal, pessoal. Então, ela não pode ser legitimada. Tá? Só o dever é fundamento da ética. A máxima incondicional de uma ação moral pode ter como fundamento a experiência? Não. Eu devo porque devo, eu não devo porque eu experimentei algo. Eu devo porque devo, não devo porque eu constatei a utilidade de algo. Não, não e não. Devo porque é racional agir assim. Devo porque o dever é a máxima a ser universalizável. O imperativo categórico, princípio dos imperativos do dever, escolhe entre os estímulos fornecidos à vontade o que é mais adequado? Não. O imperativo categórico propõe-se a si mesmo como fundamento da vontade. O imperativo categórico é a tradução da razão, é a tradução do dever, certo? Então, o imperativo categórico não escolhe aquilo que é mais adequado, aquilo mediante a adequação. Então, não é a adequação de algo que torna a lei universalizável, é o puro e simples dever. Aí, ó, perfeito. Exatamente, é bem que nós tínhamos falado que estava boa, lembra, pessoal? Bom, aqui nós temos o Rousseau. Pessoal, para o Rousseau, a sociedade corrupta e corruptora, ela gera uma arte corruptora, ela gera uma educação corruptora, uma política corruptora, certo? E esse luxo, o luxo, pessoal, essa isso que se propaga na época do Rousseau já é fruto dessa distorção na origem da sociedade. Então, o Rousseau é um grande crítico disso. Só lembrando, vamos ver o texto, que o texto ajuda bastante na resolução dessa questão. A querela do luxo, ou seja, a controvérsia do luxo, foi um dos mais intensos debates do século XVIII na França e constituiu em defender o luxo como sinal de progresso da humanidade. O Rousseau não faz isso, ou atacá-lo como signo da decadência humana. O Rousseau está aqui. O Rousseau acha que o luxo expressa a decadência da condição humana. Tá? Rousseau, partidário da segunda via, está perfeito, certo? Num de seus textos, Rousseau afirma: a vaidade e a ociosidade que geraram nossas ciências também geraram o luxo. Então, a vaidade e a ociosidade que nos tiraram do estado de natureza, geraram a ciência, e que contaminam a sociedade, geraram a ciência, certo? E geraram o luxo. Eis como o luxo, a dissolução e a escravidão foram o castigo dos esforços orgulhosos que nos tiraram do estado de natureza. Então, o orgulho que nos tirou do estado de natureza tiveram como recompensa o luxo, certo? Tiveram como recompensa a dissolução, a escravidão. Beleza, pessoal? Bom, creio embaraçar-me terrivelmente perguntando-me até onde se deve limitar o lixo. Perdão, ato falho aqui, viu, pessoal? Luxo e lixo. Se deve limitar o luxo. Minha opinião minha opinião é que absolutamente não se precisa dele, não se precisa do luxo. Para além da necessidade física, tudo é fonte do mal, ou seja, tudo aquilo que vai além da necessidade física é fonte do mal, porque é fonte de orgulho, é fonte de ociosidade, é fonte de escravidão, tá? Bom,
Essa é uma questão bastante interessante. Eu queria mostrar uma maneira de resolução muito legal para vocês, pessoal. Quando você se encontra com uma questão dessa aqui, acontece uma coisa que eu chamo de efeito Well. Normalmente eu pego a 1 ou a 4 para ler, certo? Aqui eu vou pegar a 4. Ó, a defesa da feliz ignorância na qual nasce o ser humano leva Rousseau a legitimar formas de governo caracterizadas pelo sacrifício da inteligência e da crítica da inteligência, da crítica e pela obediência a um poder soberano. Então, o Rousseau, ao defender o estado de natureza do bom selvagem, defende o governo sem inteligência e a adesão ao poder soberano? Não, soberano é só o povo, certo? E não é porque o Rousseau critica a saída do estado de natureza que o governo tem que ser de pessoas tolas. Então, essa está totalmente equivocada. Opa, se essa está equivocada, pessoal, dê uma olhadinha aqui. Ó. Nós temos três que estão erradas, a 1 e 2 estão automaticamente corretas, eu tenho que avaliar só a 3, certo? Opa, desculpa, ato falha aqui de novo. Vamos avaliar a 3 aqui. Ó. A vaidade e a ociosidade que criam o luxo são parte da condição humana, são uma constante da condição humana. É isso, exatamente. Porque esse orgulho maligno fez com que nós saíssemos do estado da natureza, porque vivíamos uma vida satisfeita, mas alguns queriam mais. A razão pela qual as ciências e as artes são expressões dessa natureza humana, certo? Dessa natureza humana permeada por esse orgulho aí. Essa está correta. Então, 1, 2 e 3. A 4 estava correta, eliminei um monte. 1 e 2 estavam automaticamente corretas, só resta a D de dado. Entenderam o efeito Well? Eu sempre começo pela 1 ou pela 4. Aí eu já invalido aquela que é absurda, eu invalido totalmente aquela que é absurda, e aí só me resta normalmente uma para invalidar daí. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Questão número 10. Questão número 10. Vejamos aqui, pessoal. Questão número 10. Tá? Bom, Popper nos fala do... Popper, ele entende a ciência, a evolução da ciência, pessoal, como algo que é passível de falseabilização, ou falsificação, ou falseabilidade. É a falseabilidade popperiana, ou falseabilismo popperiano. Ou seja, uma teoria só é científica se ela for falseada, porque, sendo falseada, ela expõe os pontos frágeis de uma teoria e os cientistas, sanando esses pontos frágeis, criarão novas teorias mais fortes que anteriores. É o fenômeno da verossimilhança. Ou seja, a falseabilidade possibilita a correção ou a autocorreção da ciência, impulsionando a ciência rumo à verdade. Não significa que a ciência alcance uma verdade essencial, mas impulsiona a ciência. Então, para o Popper, o conhecimento é processo, tá, pessoal? Não é algo estagnado. Bom, a concepção de ciência da qual Popper fala é aquela que possui um princípio de verificabilidade? Não. O princípio de falseabilidade. Verificabilidade é o círculo de Viena, os neopositivistas. A ciência busca alcançar o conhecimento de tipo essencial? Não. Não há um conhecimento essencial, pronto e acabado. É um processo de contínua revisão, de contínua superação, de contínuo aperfeiçoamento. B está errada. Uma teoria científica é verdadeira se suas proposições são empiricamente falsificáveis. Esta está muito boa, via testes, via experimentos. O vizinho está chegando com a moto dele, mas não tem problema não, pessoal. Tá? Permitindo que sejam autocorrigidas e desenvolvidas na direção de uma verdade. Na direção de uma verdade. Não significa que se alcance uma verdade de forma definitiva. Os testes empíricos das ciências humanas, essa é muito boa. As ciências humanas, tais como psicologia e sociologia, visam confirmar seu valor de cientificidade, pois suas teorias são falsificáveis. Não, pessoal. Nananina, não. Para o Popper, a psicologia ela não pode ser considerada uma ciência, porque o objeto da psicologia, que é a alma, a psique, certo? Não é passível de experimentação. E se não é passível de experimentação, não pode ser falseável, certo?
Só é falseável pela experiência aquilo que é passível de experimentação. A concepção de ciência que Popper sustenta é passivista, não é dinâmica, não é passivista, é dinâmica, é processo. Então, a C é a correta, como falávamos para vocês. Aqui nós temos Benjamin e a reprodutibilidade técnica. Vejamos, pessoal. Lembrando do Benjamin, para o Benjamin, a história da arte se divide em dois momentos: a arte tradicional, antes da fotografia, e a arte pós-aurática, depois da fotografia. Beleza, pessoal? Nesse primeiro momento, na arte tradicional, nós temos um valor de culto, uma arte com aura completa, nós temos uma arte pouco acessível, e é muito vinculada às questões de culto, às questões do sagrado. É uma arte mais estática, parada, menos acessível. Beleza, pessoal? Já a arte pós-aurática, mais dinâmica, mais democratizada, não tem o valor de culto, tem o valor de exposição. Se desconecta um pouco do sagrado aqui, tá? Com a arte pós-aurática, após a fotografia, o valor de culto declina, a aura declina e nós nos desconectamos do sagrado. Beleza, pessoal? Eu lembrei um pouquinho da teoria para que nós façamos as nossas opções aqui agora. Vejamos, pessoal. O valor de exposição, que é um valor que só tem após a fotografia, de exposição, porque a arte deve ser exposta, deve ser comungada com o público, deve ser democratizada para o público. Certo? É a arte massificada. O valor de exposição da obra de arte reforça os laços sociais? Não, não é porque se torna mais democratizada, mais massificada, que se reforça os laços sociais. Ao contrário, ela expõe, a democratização da arte expõe como a sociedade era diferenciada, entendeu? Como a sociedade tinha seus estratos, como a sociedade era desigual. A mudança do valor de culto para o valor de exposição da obra de arte revela as transformações nas quais esta passa a ser concebida a partir da esfera pública. Essa também boa, ou seja, se passa do valor de culto para o valor da exposição na medida em que a arte deixa de estar restrita ao museu, à sacristia, ao burguês endinheirado que a comprou e passa a ser massificada. O valor de culto da obra de arte expressa a gradativa desvinculação entre o humano e o sagrado? Não, é o valor de exposição que expressa essa desvinculação entre o humano e o sagrado. O valor de culto reforça isso. O valor material atribuído a uma obra de arte é constituído pela persistência do valor de culto. Não, o valor material ele é constituído a partir da decadência do valor de culto e do surgimento do valor de exposição. Beleza? O elemento comum entre o valor de culto, certo? O elemento comum entre o valor de culto e o valor de exposição é o reconhecimento da função artística. Tanto na perspectiva da arte tradicional, onde o valor de culto existia, quanto na arte pós-aurática, em que o valor de exposição existe, certo? Nós não temos reconhecimento da função artística. A função artística ela está para além dessas dimensões, pessoal. Infelizmente, não é contemplada nessas duas perspectivas, tá certo? E não há nenhuma conexão, tá, pessoal, entre o valor de culto e o valor de exposição. São coisas que se auto-excluem. Então, essa está errada. E, como eu havia dito, é exatamente aquela questão da publicização da obra de arte que marca o momento do declínio do valor de culto e do estabelecimento do valor de exposição. E não se esqueçam, mandem suas questões ali para o grupo, para que o Flávio coloque para nós e a gente possa responder vocês. Pode ser questões com relação às questões ou questões de maneira mais aberta com relação aos conceitos em geral, tá bom? Então, vejamos aqui, pessoal. Nós temos aqui Adorno e Horkheimer. Segundo Adorno e Horkheimer, pessoal, nós temos uma coisa muito legal, muito interessante. Ou seja, o esclarecimento, o iluminismo, ele inicia uma era bastante interessante de decadência da racionalidade e se institui uma racionalidade instrumental. Então, Adorno e Horkheimer vem no iluminismo, pessoal, o eclipse da racionalidade humana e o surgimento de uma racionalidade instrumental. Vejamos agora, pessoal.
Eles dizem que o iluminismo ele se propôs a superar o mito, no entanto, ele mesmo, o iluminismo, ele se estabelece como um mito de dominação. Então, o mito revela uma constituição irracional na medida em que é impossível apresentar uma explicação convincente sobre o seu modo próprio de ser. Então, o mito, no sentido do iluminismo se transformar em mito, ele se transforma em algo gerenciado por uma racionalidade instrumental. Tá bom, pessoal? A regressão do esclarecimento à mitologia revela um processo estratégico da razão com o objetivo de ampliar e intensificar seus poderes explicativos? Não. Ou seja, a razão perde seu poder explicativo, ela se transforma em instrumental. Não se esqueçam, visão negativa de esclarecimento, visão negativa de iluminismo, visão negativa de racionalidade instrumental. Ela escraviza, não emancipa. A explicação da natureza instaurada pela racionalidade instrumental pressupõe uma compreensão holística das coisas? Não, é uma visão parcial, fragmentada, não uma visão do todo, holística do todo. O esclarecimento implica a libertação humana da submissão da natureza atestada pelo poder racional de diagnosticar, prever e corrigir limitações naturais? Não. Eu estou excluindo tudo aquilo que é benéfico, tudo aquilo que fala positivamente da racionalidade iluminista, da racionalidade do esclarecimento, da racionalidade instrumental. Ela não liberta o ser humano, ela aprisiona o ser humano. O esclarecimento, ou iluminismo, se caracteriza por uma explicação baseada no cálculo ou na ciência, certo? Do que resulta uma compreensão da natureza como algo a ser dominado, a ser instrumentalizado, a ser coisificado. É essa. Ou seja, eu escolhi a alternativa, certo? Que atrela efeitos nocivos à racionalidade do esclarecimento, à racionalidade do iluminismo. A ciência que nasce do iluminismo. Era essa mesmo. Bom, meus meninos e minhas meninas, eu gostaria que vocês pudessem se expressar, então, por favor, usem o grupo para se expressar e fazer as perguntas de vocês. Eu sou o professor Beto em mais um SOS Focus. No próximo vídeo sobre a UEL, nós temos os autores novos. Deus abençoe. Boa prova para vocês.